Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos. Vamos estudar. Diante de toda a graça, só nos resta, ó bom Pai, agradecer. Agradecer a Ti, ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, aos mentores, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, que possamos ter mais este estudo e com ele aprender um pouco mais. Possamos, mesmo não tendo alcançado o estudo, que ele possa ser a semente plantada para o nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e não nos deixe perdoar-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desembaraço. Amém. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem. Confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz a harmonia ao coração e não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39. Lembranças é a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. E assim nós chegamos ao quadro nosso comportamento, compartimentos nossos. Aqui nesse nosso comportamento, compartimentos nossos, trazemos as típicas três tiras. Porque tudo acontece comigo. Não aguento mais essas coincidências e falta de sorte. Tem como mudar isso? Aqui está muito claro, a gente precisa ir por partes para ficar melhor de responder. Então, chega um momento, um dado momento, que a gente começa a se colocar no centro do mundo e acreditar que tudo acontece com a gente. É uma mania de perseguição, é uma mania de puxar o mundo para você e é uma mania soberba, né? Você se coloca acima de todos e acredita que as coisas acontecem contigo e não, na maioria das vezes, que só acontecem contigo.
Não aguento mais essas coincidências e falta de sorte. Aqui a gente tem a oportunidade para esclarecer, dizendo que, olha, coincidências não existem. Sorte também não existe. O que existe na coincidência é o range de possibilidades na programação reencarnatória. Então, vai acontecer. Como assim? Eu morei tantos anos naquela rua e não conhecia aquela pessoa. E hoje eu sou amigão dela, mas conheci em outro lugar que não é coincidência, programação reencarnatória. É assim que acontece. É assim que tem que acontecer. No caso da sorte, o que a gente vê é muito duas coisas. Uma, merecimento. Então a pessoa precisa passar por aquilo. Duas, na verdade, aquela não é a grande prova da pessoa, então ela tem aquilo sem problema algum, ela acessa aquilo quantas vezes ela quiser. Três, segundo o que diz a sua programação reencarnatória, ela precisa daquilo para se desenvolver, para atingir o nível que busca, para atingir o nível que precisa. São três pontos, a gente falou dois, mas são três pontos aí que vão fazer com que você mesmo ou muitas pessoas achem que é sorte, não é? Então você nas outras vidas você já matou a matéria de lidar bem com o dinheiro. Então você lida bem com o dinheiro não te incomoda, ele não te provoca, ele não te afeta. Você gosta da vida que ele propõe, usa a vida que ele propõe, mas usa com parcimônia. A gente vê que você não é um escravo do dinheiro. Então, se você não tem nenhum problema com dinheiro, por que não deixar o dinheiro livre para você? Sobretudo, se nessa nova condição você vai ter, em tendo dinheiro, mais oportunidades de experienciar aquilo que você precisa experienciar na tentativa de te fazer despertar. Então, é isso que vem no lugar da sorte. Por favor, não confunda mais coincidência, não confunda mais sorte. São duas coisas que não têm absolutamente nada a ver com a espiritualidade, sobretudo a espiritualidade amiga. Repetindo, coincidência é aquela coisa que está dentro do teu range de possibilidades. Mas que vai acontecer para te possibilitar o crescimento. Sorte. Coisas que você já trabalhou e não tem dependência para esta reencarnação, coisas que você trabalhou, tem dependência e por isso você não vai ter, e coisas que simplesmente não vão fazer diferença na tua passagem ou vão possibilitar toda a espécie de experienciação que você precisa ter. Então, não é por aí. E aí vem a pergunta mais interessante, né? Tem como mudar isso? Tem. Opa, tem. Oi? Tem. A Derlei fala sério, tem como mudar isso? Tem, gente. Tem. Se você muda a tua frequência de pensamento, você muda tudo no seu entorno. Se você acredita em novas coisas, tudo que está no seu entorno vai se converter a essas novas crenças. Assim sendo, se eu quero muito alguma coisa, eu começo a acreditar que eu vou ter essa coisa, começar a trabalhar para ter essa coisa, começar a aceitar tudo que essa coisa me traz, eu vou alcançar. Mas para isso eu não posso esquecer que eu preciso vigiar e orar e eu não posso desistir de mim. Reflete sobre isso. A gente volta então para os nossos lembretes, lembrando que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que transmite 100% embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos online de segunda a sexta, né? Se bem que aqui nós temos estudos de segunda a
Sexta, segunda, livro dos médiuns. Quarta, livro dos espíritos. Sexta, Evangelho segundo o Espiritismo. Terça, básico do Espiritismo. Quinta, leitura da vez. Gente, a gente está grogues aqui porque a gente está gravando um mês todo em um dia e meio. Então, a gente está bastante cansado e a gente não chegou nem na metade do que tem para fazer. A gente faz isso sempre pelo YouTube, sempre às 19 horas. O intuito é, em 2025, mudarmos isso. Vamos voltar a replicar o estudo no Facebook e já voltamos a colocar tiras no Instagram. Desculpe. Assim sendo, como o estudo é gravado, a gente não tem como dar boa noite. Mas dá uma olhada aí no chat, porque se sobrou tempo, se a gente conseguiu administrar o tempo, a gente vai deixar uma boa noite aí para todos. A gente seguindo para o nosso estudo de hoje, a gente tem, então, o Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo Espiritual, capítulo 3, capítulo 3, da volta do espírito extinta à vida corpórea, à vida espiritual. Esse capítulo ele começa na questão 149, vamos com ele até a questão 165. Portanto, serão 17 semanas de estudo. Hoje nós fazemos a quarta semana. Estamos falando de um estudo que começou 11 de dezembro de 2024 e vamos com ele até 23 de março de 2025. Nós estamos trabalhando aqui o item A Alma Após a Morte, Sua Individualidade, Vida Eterna, que vem da questão 149 até a questão 165. Serão 5 semanas de estudos e a gente já chegou à quarta semana. Notem, por favor, que na questão 151, Kardec pergunta que pensar da opinião dos que dizem que após a morte, a alma retorna ao todo universal. A gente trabalhou essa questão semana passada. No link, na descrição dessa 152, tem um link para 151, vai lá, curta, a gente vai ficar muito feliz em recebê-lo. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? É o que Kardec pergunta. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Os espíritos respondem: não tendes essa prova. E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações? E os espíritos respondem: não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E realmente isso é fato. A gente, se está um pouco mais sintonizado, você reconhece que você está com pensamentos que não são seus. Você reconhece que tem vozes que não são suas, né? E que aquilo sim vem de uma inteligência exterior. A gente precisa sempre pensar muito nisso. Mas não satisfeito com a explicação dos espíritos, Kardec trabalha um pouco mais, né? Parágrafo 1º das anotações de Kardec, ele disponibiliza: os que pensam que pela morte a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade.
estão certos se por todo universal entendem um conjunto de seres incorpóreos, conjunto de cada alma ou espírito é um elemento. Já no segundo parágrafo ele continua: se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte se houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles não são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referências às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida. Quando se fazem visíveis nas aparições, a individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Então, aqui, Kardec nos traz, e por isso a gente não comentou, né? Kardec nos traz ali muito claro a explicação do que ele entendeu, não só dessa pergunta, mas da anterior também. Então, ele deixa muito claro que, existe sim a individualidade, não temos por que desacreditar nessa individualidade. Porque a água, a gota d'água que volta para o oceano ela vira. A gota d'água que volta para a bacia, uma água da bacia, ela vira. Então, ela perde completamente a identidade. Eu não consigo identificar quantos pingos de chuva caíram no mar. Eu consigo, menos ainda, saber onde caiu cada pingo desse, porque eles não são individuais. A mesma coisa é a alma humana. Nós somos indivíduos individuais, com as nossas lutas, com as nossas buscas, com o nosso processo de aprendizado, com o nosso ritmo. Isso é muito importante. Talvez aqui você me pergunte: Aderlei, vamos ao Miramês? Vamos, muito embora tudo esteja muito esclarecido, esteja muito claro, a gente vai dar uma passada no Miramês, bem provavelmente lendo, sem tantas explicações, porque a gente entendeu que está tudo muito claro. Quando a gente fala vamos para o Miramês, nós estamos falando em um livro dos Espíritos comentado pelo Espírito Miramês. O médium que trouxe é o João Nunes Maia. Estamos falando da Filosofia Espírita, volume 3, capítulo 50, questão 152, comentada. Miramês dá o título de Provas Irrecusáveis. As maiores provas da individualidade da alma são as comunicações dos espíritos que viveram na Terra, generalizadas em todo o mundo, desde o homem primitivo às altas civilizações do planeta. Não existe uma família sequer que não tenha um fenômeno a contar sobre visão ou dos sinais dos seus amigos ou familiares que já passaram para o outro lado da vida, que voltaram para comprovar que eles não morreram com o corpo. Aqui a gente precisa focar no seguinte: lá atrás era necessário esse tipo de coisa, era necessário esse tipo de
esse viés de comunicação. Hoje já se precisa menos. Hoje a gente já está melhor preparado para aceitar a transição do plano corpóreo para o plano espiritual. A gente já aceita mais. Ainda assim, como Miramês nos diz aqui, a gente vai ter sempre uma história desse tipo na nossa vida. Histórias, inclusive, que a gente nem todas aceitamos, mas que estão lá. É um amigo que deixa um sinal, é um parente que deixa um sinal. Fato é, eles acabam dizendo para a gente: olha, a vida continua. A reencarnação é outra prova de que a alma continua viva depois do túmulo. Depois poderemos passar para a análise das coisas, das leis que nos regem e da inteligência suprema que não iria preparar uma vida, qual seja a do homem, para breves momentos desta mesma vida. Pois, se ele vive eternamente e se somos seus filhos, temos direito a essa vida eterna. Eu confesso que uma das coisas que me levou a estudar misticismo e espiritismo foi justamente a ideia que eu tinha de que, por mais que se vivesse nesse mundo, seria pouco. Seria muito pouco eu vir do nada, viver 90 anos, cheio de histórias, cheio de modificações, cheio de avanços, cheio de novas ideias, aprendendo um monte. Aí eu chego a 90 anos, acabou. Acabou. Eu nunca consegui absorver essa ideia. Eu nunca consegui pensar que, olha, eu não teria tanto trabalho na vida. E aqui a gente não está falando da religião que pede para você ser uma pessoa melhor. Naturalmente, todos nós buscamos o melhor caminho. Só que alguns acertam e erram, erram e acertam, e às vezes, até mesmo sem ter consciência, ele diz: opa, eu fiz alguma coisa aqui que me fez feliz. Ele vai repetindo tudo, ele vai repetindo tudo até que ele fica feliz de novo, então ele para com o final. Ele vai repetindo tudo, até que ele fica feliz e aí ele pula do início para aquele ponto. Esse somos nós. A gente acaba por, nessa busca pela felicidade, era isso que eu estava falando, nessa busca pela felicidade, então não teria sentido nenhum A, ser feliz, B, não ser feliz. A gente busca essa felicidade e na busca por essa felicidade a gente naturalmente começa a andar no caminho do bem. Liguei os pontos. A gente naturalmente começa a andar no caminho do bem. A gente naturalmente começa a ir. Com mais, tenho consciência de que o caminho do bem me faz bem, mais eu vou praticar o bem, mais eu estarei no caminho do bem. Com mais eu acredito e entendo, acolho que sou filho de Deus, melhor eu fico enquanto pessoa. Mas fato é, a reencarnação nos mostra muitas coisas. As provas irrecusáveis e mais evidentes vibram dentro de cada criatura, segredando na sensibilidade de suas consciências que a vida continua em todas as direções. E essa é a maior alegria do espírito em saber que o túmulo não é o fim. Ai, Aderlei, eu vejo tanta gente que chega aqui onde nós estamos, e essas pessoas, ao descobrirem que a vida continua, elas entram em desespero, elas choram. Miramês aqui está falando que as pessoas ficam alegres, mas não, eu não estou duvidando de Miramês, não é isso mais. Onde eu estou, algumas pessoas descobrem sim e ficam muito alegres, ficam muito felizes, mas uma boa parte, quando descobre que tem vida após a morte, não fica feliz, fica triste. Você consegue explicar por quê? Consigo. O que acontece é que quando tem o desencarne, vamos esquecer o período de perturbação. Então, teve o desencarne, eu estou ok, está tudo certinho, eu já fui para uma colônia espiritual, para um posto de atendimento, fui para um lugar seguro.
Então, eu chego nesse lugar, qual é a primeira constatação que eu vou ter? Eu estou vivo. Porque eu venho com o véu do esquecimento, mas eu penso muito, eu, Aderlei, penso muito nisso, né. Eu venho com o véu do esquecimento, mas quando eu vou sem o véu do esquecimento. O que eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que é a primeira infância, eu simplesmente vou acessar. Eu simplesmente vou ter acesso a tudo isso. Então, nessa hora, para alguns, é motivo de choro e ranger de dentes. Por quê? Porque eu percebo que eu perdi tempo, que eu gastei tempo, que eu usei tempo. Eu percebo que eu não melhorei 1/10 do que eu podia melhorar nessa encarnação. Eu percebo a grandeza de importância das pessoas que estavam ao meu lado e eu, olha, aquele chefe que veio para me ensinar um pouco de amor, eu já entrei na empresa o odiando e fui odiando-o até sair da empresa, ou seja, eu não aprendi nada com ele. Isso dá dor, isso dá desespero, e é por isso que aqui no canal a gente fala tanto: olha, nunca é tarde para mudar, começa a se olhar, começa a se buscar, começa a entender a si mesmo. Por que eu fico chateado com isso? Onde está ali o grande cerne da questão? Por que eu fico chateado com isso? Por que isso me desestabiliza tanto? Porque isso faz com que eu perca a minha calma? Porque isso faz com que eu explodo? Por que eu explodo? O que eu estou buscando quando eu explodo? Quando você começa a achar a resposta para essas perguntas, você também começa a achar os caminhos para não se deixar levar por elas. Você começa a achar os caminhos que vão fazer com que você amadureça do ponto de vista espiritual. Na Terra, muito se tem escrito sobre esse assunto tão esperado pelos homens, mas a doutrina espírita rasgou o véu, anunciando com mais clareza pelos fatos que a alma, além de conservar, depois da morte do corpo, a sua individualidade, está esta se acentua cada vez mais, na medida em que crescem os talentos espirituais. Compete a cada um trabalhar nessas descobertas de si mesmo, estudar e meditar sobre esse transcendental assunto, e não se esquecer de orar pedindo a Deus para nos ajudar a crer nas verdades estabelecidas por Ele mesmo, o que tanto nos conforta e nos anima. A gente acabou de falar e Miramês aqui reforça o que falamos. Olha, procura se conhecer, procura se melhorar. Até porque quando você se melhora, o seu entorno melhora. Quando você melhora, por mais isolado que você esteja, você está ajudando para a melhora de todo o planeta. Todo o planeta. Então acredita nisso e vai um pouco mais nesse sentido. As provas da existência da alma podemos encontrar em todos os fenômenos da natureza humana e divina, mas a verdadeira prova somente encontramos no mundo interno das nossas consciências, e essas experiências são individuais. O maior professor, nesse caso, é o tempo, que funciona sob as bênçãos do Todo-Poderoso. É muito legal, porque quando a gente tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente tem dificuldade para entender que o tempo é senhor de todas as coisas e que o tempo promove mudanças maravilhosas. O tempo faz, se for o caso, o perdedor virá vencedor. O tempo faz, se for o caso, o humilhado ser exaltado. O tempo, ele regula a tudo.
E a gente precisa abraçar um pouco mais esse tempo para crescer um pouco mais. Quem já encontrou na oração certo consolo, quem ora com a fé que a prece desperta no coração, sente a existência dos espíritos agentes de Deus que velam por todas as criaturas do Senhor. A razão, por vezes, nos dá notícias de que a alma sobrevive à chamada da morte, mas somente a intuição nos livra de todas as dúvidas. As provas irrecusáveis são sentidas e não aceitas por argumentos. Esses, às vezes, nos levam às sensibilidades maiores. Essa questão do sentir, ela é muito defendida pelo espírito. Olha, sente, sente. Respira e sente. Respira e se permita sentir. Respira e vai para além de si mesmo. Junto a isso, vigia e ora, vigia e ora, vigia e ora. Procuremos conhecer as vidas dos conhecidos como santos ou místicos, que logo entenderemos porque vivemos bem com uma contínua comunicação que eles mantiveram com o mundo espiritual. A própria ciência, com o tempo, é que irá propagar a existência da alma. E sim, cada vez mais chega a esse tempo, cada vez mais ele se aproxima. Já não é raro você procurar um médico e o médico dizer: olha, eu vou te dar um remédio, vou te dar um medicamento aqui para combater essa sua ansiedade e aproveita e reza um pouquinho, né? Pede a Deus aí para ele te ajudar. A gente já tem neurocientista dizendo isso, médico dizendo isso. E isso é muito importante para a gente, porque sim, a ciência ainda vai propagar a existência da alma. E aí Miramês fecha. Ela se encontra a caminho das verdades espirituais, verdades essas que todas as religiões vêm propagando há milênios. O Espiritismo desfraudou a bandeira da imortalidade com provas das mais lúcidas. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar que a vida continua com mais amplitude e consciência. Ele vem ajudar as outras religiões a sustentar a ideia de que a vida continua com mais amplitude de consciência. Grava isso. A vida continua com mais amplitude de consciência. Imagina o senhor que aqui você tem esse corpo limitante. Então, se eu não faço exercício, eu começo a me sentir travado, eu começo a me sentir pesado, eu começo a me sentir não. Se eu faço exercício, parece que esse corpo fica maravilhoso. Se eu faço combinados de exercícios, junto com cuidar dos outros, como uma sauna, uma ducha, então, o corpo responde maravilhosamente bem. Imagina, quando esse corpo se vai, o seu perispírito já chega com 10 vezes, 1000 vezes os exercícios. Então você tem amplitude de consciência porque você vai alcançar mais, você vai sentir mais, você vai ter mais. A amplitude de consciência ela vai te trazer mais serenidade porque você enxerga as coisas. Lembra que no estudo da semana passada a gente falou, olha lá para frente e decide se naquele momento aqui atrás vale a pena você entregar a tua calma na mão do outro. Olha lá na frente, vê as consequências das suas atitudes e me responda ou responda para si mesmo se é confortável, se é verídico você entregar a sua paz naquele momento, né? Porque a gente se pergunta muito se o que eu quero é ter razão. E muitas vezes eu não quero razão, eu quero paz. Eu quero muita, muita, muita paz.
E nem sempre, para ter paz, eu vou ter que discutir. Muitas vezes, eu vou ter que aprender a calar. Senhores, nós estudamos, é isso, a gente pede mais uma vez desculpa pelo cansaço, desculpa pela puxada, realmente foi muito puxado. Eu repito, a gente não chegou nem à metade do que temos para fazer entre hoje e amanhã. Hoje é sexta. A gente não tem ideia. A gente tem muita coisa para fazer entre hoje e amanhã, só que com um pequeno detalhe. Para amanhã a gente não pode deixar nada para trás. A única coisa que amanhã a gente faz é a barba e acabou, né? O resto tem que estar tudo pronto e é hoje que nós vamos aprontar. Assim sendo, a gente agradece imensamente a sua presença, agradece o seu carinho e nós vamos para uma breve prece e mais breve ainda, tchau. São muitas as pontes que nos levam a novos conhecimentos. São muitas as possibilidades vindo uma atrás da outra. Estamos gratos, Senhor, e te dissemos que queremos mais, queremos ser um instrumento de vossa paz. Que os nossos lares, que as nossas mentes, neste dia tão especial, possam receber a visita do Mestre Jesus, nos trazendo aquilo que ele traz de amor, de melhor, que é o amor de Deus. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Eu apertei alguma coisa aqui que não foi. Ultimamente eu tenho apertado os botões errados. Gente, grato, 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 gratíssimo. Obrigado pela sua presença, obrigadaço. Gratidão mesmo por nos dar o prazer da sua chegada. E que nesse dia primeiro a gente consiga aqui estabelecer uma nova frente para não somente as nossas vidas, como para tudo aquilo que a gente faz. Que o canal siga crescendo e que em 2025 a gente consiga crescer ainda mais para mais pessoas levar a doutrina espírita que tanto nos ajudou na hora que mais precisávamos. E o intuito é esse, levar para aquele que também precisa, que também acredita que essa doutrina pode auxiliá-lo, que essa doutrina pode ser aquela que vai falar o idioma deles. A gente agradece muito. E repito, nesse dia 1º de 2025, que a gente possa escrever uma nova história. Que a gente possa, com esse dia primeiro, começar uma nova história. Mais seguidores, mais estudos, mais gente participando, mais gente aprendendo, mais gente ensinando, mais gente possibilitando o aprendizado, mais gente indo nesse aprendizado e usando esse aprendizado, fazendo outros aprendizados. A gente precisa muito disso, a gente precisa muito disso. E que neste ano de 2025 consigamos tudo isso. Gente, grato, 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 grato por mais esse ano. Grato, 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 gratíssimo. E até semana que vem, se Deus quiser. E Ele há de querer, porque estamos a caminho. Feliz ano novo.